saudamos a todas as caríssimas amigas e amigos com votos de muita paz. É uma alegria estar com vocês aqui no canal do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, instituição localizada em Florianópolis, Santa Catarina, onde trazemos um tema para nossa reflexão à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E o tema de hoje é sintonia com Jesus. Mas o que é sintonia? Em psicologia, sintonia significa o estado das pessoas que se encontram em harmonia ou correspondência com o meio. Na radiofonia, é o estado de dois sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações radioelétricas na mesma frequência. E no sentido figurado, sintonia significa um acordo, uma similitude no sentir e no pensar, uma harmonia, uma reciprocidade. Então a gente já pode observar que harmonia, que sintonia, é um estado em que nós estamos harmonizados com o ambiente em que nós estamos, o meio em que nós vivemos, ou com as pessoas que nos cercam, né? E como ocorre essa sintonia com esse meio e as que nós vivemos e as pessoas que nos cercam? O mentor Emmanuel, na mensagem Sintonia, livro roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca assim, que nós precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Nós atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. O pensamento, energia viva, ele desloca em torno de nós forças sutis, que são tão leves e tão suaves que são muitas vezes imperceptíveis, como se fosse uma neblina, que a gente não consegue muitas vezes enxergar. Mas esse pensamento, sendo energia viva, né, ele constrói paisagens ou formas, criando centros magnéticos ou ondas, como na radiofonia que nós vimos, com os quais emitimos a nossa atuação, ou recebemos a atuação dos outros. De modo imperceptível, assimilamos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, os nossos pensamentos criam coisas e criações que nós não vemos, mas no plano espiritual elas são visíveis e são tangíveis. E através dessas criações, nós emanamos energias. E as pessoas e o ambiente que está ao nosso redor assimila essas energias. Assim como também nós assimilamos as energias do ambiente em que nós estamos e das pessoas que nos cercam. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. E somos afetados por essas vibrações da paisagem, das pessoas e das coisas que nos cercam. Por exemplo, se nos deixamos envolver
pelas impressões alheias de negatividade, de pessimismo, de amargura, rapidamente o nosso vigor mental se altera, facilitando a ficarmos receptíveis a moléstias indefiníveis. Por exemplo, se a gente vai conversar com alguém e essa pessoa só fala coisas negativas, coisas que têm a ver com a amargura, com o ressentimento, com a descrença, se nós nos deixamos, essa pessoa ela está emanando energias. E se nós nos deixarmos envolver por essas energias, nós nos desestabilizamos e ficamos receptíveis a moléstias, a doenças que não estavam programadas, digamos assim, né, na nossa vida. Mas e sem saber, né, nós ficamos suscetíveis a essas situações. Por isso, quem não se preparar para conhecimentos mais altos, mais elevados, pensamentos, né? Quem não exercita a vontade para vencer as circunstâncias de ordem inferior, vai padecer, invariavelmente, a imposição do meio em que se localiza. Por quê? Porque se acontece algo difícil comigo na minha vida, se eu participo de alguma circunstância difícil, ou se abre para mim a oportunidade de fazer alguma coisa difícil, né, em que eu tenha que escolher, se eu não for mais forte do que aquela imposição, daquela situação, eu vou assimilar aquelas energias complicadas e vou me desestabilizar. Dessa maneira, o que atrapalha a nossa sintonia com Jesus? Em outras palavras, a sintonia com o bem. Nós conhecemos os nossos deveres de amor e de caridade, né? Nos coloca Joana de Ângeles. No entanto, nós descuidamos da nossa conduta crística. Aquela conduta que nos leva a ser irmãos dos sofredores, de seguir 1000 passos a mais ao lado daquele que nos solicita companhia por apenas 1000, de dar o mando a quem necessita somente da capa, de nos despirmos da ostentação, do orgulho e do egoísmo para servir, ao invés de ser servido pela mensagem que se expande pelo mundo. Sexo, poder, luxo e distinções sociais nos fascinam e nos intoxicam num festival de ilusão. Uns são soberbos, outros são irreverentes, conduzindo-nos incoerentemente em relação à fé nas paisagens humanas. Como se a enfermidade, a velhice e a desencarnação jamais nos alcançassem. Nas palavras de Joana de Ângeles, que nós podemos entender é que nós descuidamos da nossa conduta sintonizada com Jesus. Quando Jesus nos colocou que a lei está escrito em duas recomendações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele usou uma única palavra
para ambas as recomendações. Amor. E nós, quando descuidamos dessa orientação de Jesus, descuidamos da nossa conduta crística. Aquela conduta que nos sintoniza com Ele. Aquela conduta que nos orienta a seguir os passos do Cristo, os seus ensinamentos. Aquela conduta que nos leva a praticar a caridade, a nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, da necessidade de ostentar, de abrir mão de tudo isso para servir como Jesus fez, auxiliando aqueles que necessitam, auxiliando os nossos irmãos, ao invés de ser servido. Nós nos deixamos envolver ainda muito pelas coisas materiais, pelas coisas que têm valor no mundo, como a sensualidade exacerbada, a sede do poder, a necessidade de estar no luxo, no conforto excessivo, a termos destaque na sociedade. Tudo isso ainda nos fascina, nos iludindo, e nós ficamos intoxicados das energias que provocam essas necessidades, a busca para vivenciar essas situações. E aí, nós nos conduzimos, então, de forma incoerente. Porque abraçamos uma fé, temos a nossa religião, divulgamos a mensagem do Cristo, falamos em seu nome, divulgamos, o seu evangelho. No entanto, aconselhamos, orientamos as pessoas a seguirem o evangelho do Cristo. E, no entanto, a nossa conduta muitas vezes é contrária àquilo que nós falamos, àquilo que nós dizemos acreditar, àquilo que nós orientamos, que nós aconselhamos. Por quê? Porque nos deixamos envolver ainda pelas necessidades materialistas do mundo em que vivemos, nos iludindo. Esquecemos que a qualquer momento a enfermidade pode chegar em nossa vida. Porque nós descuidamos muitas vezes da nossa saúde, com atitudes extravagantes, não só por consumir substâncias que são nocivas à nossa saúde, mas pelo exagero de algumas coisas que fazemos. Às vezes pelo exagero da alimentação, pelo exagero da irritação, da cólera, da raiva, pelo peso do ressentimento, da mágoa. Esquecemos que todos esses sentimentos e todas essas práticas
nos levam às enfermidades. Então, nós precisamos cuidar desse aspecto da nossa vida, tanto no físico quanto no mental, espiritual. E também temos que lembrar que a velhice vai chegar na nossa vida. Na Terra, quando nós reencarnamos, nós temos fases de crescimento. Não é? Passamos pela infância, passamos pela juventude, pela maturidade e chegamos à velhice. Então, nós precisamos lembrar e refletir sobre essas fases da nossa vida e que em todas essas fases nós temos necessidades pertinentes a essas fases e, portanto, precisamos do auxílio, assim como as pessoas também precisam do nosso auxílio. Então, se hoje nós estamos em uma determinada condição de tranquilidade em nossa vida e nós podemos auxiliar alguém que esteja em dificuldade, auxiliemos. Porque é nosso dever cristão, tem a ver com a nossa atitude crística, a nossa conduta crística. Muitas vezes nós adotamos um comportamento de posturas artificiais. Cultivamos a técnica de comunicação exterior, esquecidos da irradiação do bem-estar, da harmonia, da alegria de viver, que deveriam nos impregnar. Nós ainda nos preocupamos mais com o exterior do que com o interior. Nos preocupamos em estar bem cuidados por fora, mas por dentro, muitas vezes, estamos cheios de sentimentos e pensamentos enfermos que controlam as nossas ações, fazendo com que nós tenhamos atitudes egoístas, orgulhosas, vaidosas, exacerbadas. Assim, nós emanamos energias negativas. E isso facilita a nossa sintonia com o lado sombrio. Como nós vimos no início da nossa explanação, segundo a orientação de Emmanuel, a todo instante nós estamos irradiando e recepcionando energias. Então, que tipo de energias nós queremos emanar para as pessoas e para o ambiente que nos serve? E que tipo de energia nós queremos receber em nós? Com que tipo de energia nós queremos sintonizar? Porque essas atitudes que nós tomamos, adotando esses comportamentos artificiais, sem nos preocuparmos muitas vezes com o nosso interior, isso atrapalha a nossa sintonia com Jesus. Porque atrapalha a nossa sintonia com o bem. Emmanuel nos chama a atenção que a sintonia
que estabelecemos, ela se dá através do nosso livre-arbítrio. Isso acontece nas mínimas coisas da nossa vida. Mas cada um busca e encontra, absorve aquilo que ele escolhe. Nós vamos nos comunicar com os seres e os núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, nós vemos manifestado o princípio da correspondência. Ou seja, eu me envolvo com aquilo que eu emano. Por exemplo, as andorinhas, elas seguem a beleza da primavera. As corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Então, tudo, inclusive na natureza, é de acordo com aquilo que nós elegemos para nós. As mentes enfermiças e perturbadas, elas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que coloca a própria felicidade. Então, por isso que nós não podemos colocar em nenhuma circunstância externa a causa do nosso desequilíbrio, a causa da nossa enfermidade, a causa do nosso sofrimento. Porque tudo depende de como nós estamos por dentro. Que tipo de correntes de energia que nós assimilamos? Eu busco reconhecer as bênçãos que Deus me concede diariamente? Ou eu vejo só aquilo que me falta? Eu busco observar as pessoas que convivem comigo, o quanto elas toleram as minhas imperfeições, o quanto elas toleram as minhas manias, o quanto elas participam da minha vida, sendo fraternas comigo, sendo solidárias nas minhas dificuldades. Eu penso nas condições que eu tenho de tratar a minha saúde, ou eu penso só no que eu não queria estar doente? Eu penso só, eu vejo, observo só aquele momento em que aquela pessoa que convive comigo me dá uma resposta atravessada, ou ela falha de alguma forma. Será que os meus olhos alcançam o bem que acontece comigo? Ou só
as partes menos agradáveis da minha vida. Né? Então, eu recebo de acordo com aquilo que eu dou. Eu vivo no clima espiritual que eu elejo e procuro aquelas experiências que eu considero que são a minha felicidade, a minha alegria. E muitas vezes essas experiências são equivocadas. Mas tudo isso se dá através do meu livre-arbítrio, da minha escolha. Depende de mim. Porque, ainda que nós estejamos num planeta onde o mal ainda impera, nesse momento tão importante que nós estamos atravessando, a caminho da regeneração, nós estamos tendo a oportunidade de rever o nosso comportamento, rever os nossos pensamentos, o que nós sentimos, rever as escolhas que nós fizemos no passado. E estamos diante de uma nova oportunidade de escolhermos ser uma pessoa melhor do que aquela que nós sempre fomos. Então, mais uma vez, vem Joana de Ângeles e nos convida a cuidarmos da nossa identidade crística, da nossa identidade com Jesus. Ela diz: mantém-te simples e sem adornos. Nós não precisamos de nenhuma extravagância na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos solucionar dificuldades que se apresentam na nossa vida porque as soluções que nós buscamos são extremamente difíceis. Nós temos dificuldade de pensar de forma simples e de agir e de viver de forma simples. Cultiva a bondade e faze-te útil, continua Joana de Ângeles. Que nós possamos cultivar a bondade em nosso coração, independente da ação do nosso irmão. Porque nós somos responsáveis por nós, não por ele. Até mesmo os nossos filhos, quando chegam a uma certa idade, eles precisam seguir a sua vida, vivenciar o seu planejamento reencarnatório, e eles têm o livre-arbítrio para viver o que eles precisam viver ou o que eles querem viver na vida deles. E nós não somos responsáveis por isso. Porque já os orientamos, já oferecemos a eles o melhor que nós tínhamos. E agora eles vão, por sua conta, responder pelas suas escolhas. Sorri e ama, auxiliando sempre. Auxiliemos sempre. Busquemos ser alegres. E, acima de tudo, amar, ao invés de querermos ser amados. Que sejamos nós os primeiros a dar o passo, a dar o primeiro passo para a reconciliação, para o amor, para a alegria, auxiliando sempre. Não importa que não sejas conhecido ou famoso, não importa que a gente não seja conhecido nem famoso, lutando, porém, pela nossa iluminação.
porque Jesus acompanha os nossos esforços. Se as pessoas não sabem a força que eu faço para vencer determinada imperfeição da minha vida, determinado sentimento ruim que eu tenho dentro de mim, se as pessoas não sabem as dificuldades que eu passo, as dores que eu sinto, não importa. Jesus sabe. Ele acompanha os nossos esforços para vencer as nossas dificuldades, as nossas inferioridades. Ele acompanha. Apresenta Jesus e oculta-te, continua Joana de Ângeles. Ou seja, que nós possamos evidenciar o Cristo e não nós. Recorda-o e esquece as tuas ambições enganosas. Porque as nossas ambições, elas são aqui da terra. Normalmente, aquilo que nós ambicionamos na vida são as coisas aqui da terra. Mas lembremos que a desencarnação vai chegar e nós não iremos levar essas coisas tão ambicionadas por nós. Fazendo que todos aqueles que se te acerquem vejam Jesus em ti, nas nossas ações, no nosso olhar, no nosso sorriso, no nosso aperto de mão, vinculado a Jesus, seja a tua identidade dele. Ou seja, que nós estejamos vinculados com Jesus e que tenhamos essa identidade com ele. É bem verdade, meus irmãos, que é muito difícil ainda para nós essa identidade com Jesus, essa sintonia plena com Cristo. Porque nós ainda não temos os recursos emocionais e a grandeza moral daqueles exemplos que fizeram ou fazem da sua vida um hino de louvor a Deus. Porém, nada impede que possamos, aos poucos, iniciar o nosso caminho nessa direção. Todas as vezes que deixarmos de pensar egoisticamente em nós mesmos e pensarmos no nosso próximo, quando usarmos da humildade, da benevolência, da compreensão, ao invés da arrogância, da crítica e da prepotência, estaremos dando os primeiros passos nesse rumo da sintonia com Jesus. Começando assim, dia virá em que, assim como Paulo de Tarso, também perceberemos que o Cristo vive em nós, pois estaremos vivendo em abundância o amor que rege todo o universo, perfeitamente sintonizados com Jesus. Por isso precisamos iniciar. Se já iniciamos e estamos encontrando dificuldades, perseveremos. Sejamos fiéis até o fim. Porque vamos chegar. É a única destinação que temos. A perfeição relativa. Então, Jesus, sendo nosso modelo e guia da humanidade, já deixou o caminho para seguirmos. Agora resta a nós buscarmos caminhar com Ele. Muito obrigada pela atenção.
de todos. Que a paz e o amor do Cristo permaneça com cada um de nós e entre nós, hoje e sempre.